Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui reunidos na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, ontem nós celebramos a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Por isso nós não fizemos a nossa catequese no dia de ontem, que geralmente é, na quinta-feira. Então hoje, sexta-feira, nós vamos fazer a nossa catequese semanal. Estamos falando sobre os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. Nós vimos semana passada o terceiro mandamento e eu explicava que os mandamentos eles têm 2 blocos. O primeiro, o segundo e o terceiro mandamento se referem diretamente a Deus e os outros se referem ao próximo. Então agora nós entramos nesse segundo bloco dos mandamentos que se referem àquilo que diz respeito à nossa convivência, diz respeito ao próximo. Hoje então nós vamos falar sobre o quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Esse mandamento, como todos os mandamentos, nós recebemos da tradição do antigo Israel e continuamos dando uma nova dimensão a este mandamento. Honrar pai e mãe é um mandamento bastante sério. Se nós pegarmos todo o Antigo Testamento, tem bastante coisa que fala sobre isso, Sobre a bênção que desce sobre o filho que honra o seu pai, que honra a sua mãe, que os assiste na sua idade avançada e assim por diante. Tem diversos textos, que dizem sobre isso. Mas a grande questão de honrar pai e mãe é justamente quando a palavra de Deus, a igreja e os seus ensinamentos querem sempre nos lembrar da instituição família. Esse é o grande ponto do mandamento de honrar pai e mãe, Que nós, às vezes, tomamos ele de forma meio superficial, achamos que é um mandamento mais ou menos, eu respondi para o meu pai, eu respondi para a minha mãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu perdi a paciência com meu pai, eu perdi a paciência com a minha mãe, eu perdi a paciência com meu filho, Honrar pai e mãe é muito mais do que isso. Honrar pai e mãe é entender que a família é uma instituição sagrada. E tudo aquilo que atenta contra essa instituição é um pecado contra este mandamento. Hoje nós vemos que um dos maiores ataques do inimigo tem sido contra a família. Por quê? Porque é a base de tudo. É a base de tudo. Claro, o inimigo ele vai sempre atacar as bases. Se o inimigo quer derrubar uma comunidade inteira, ele ataca o sacerdote. Se ele derruba o sacerdote, derruba uma comunidade inteira. Assim como a família também. De onde saem as vocações? Da família. Uma família bem estruturada, uma família santa, gera vocações, seja ela qual for. Eu achei de uma inspiração belíssima e o Espírito Santo tem nos levado por caminhos maravilhosos na nossa igreja, quando agora, recentemente, foram canonizados os pais de Santa Teresinha. É lindo isso. Ficou nítido que um pai e uma mãe que são santos gera uma família santa. Então, vejam, o quarto mandamento ele é bem mais abrangente do que geralmente nós costumamos imaginar ou até mesmo escutar. A instituição família é uma instituição sagrada, querida por Deus, instituída por Deus. E é justamente onde deve começar a educação dos filhos, é onde deve começar a base da fé dos filhos, é na família. Meus queridos, se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouquíssimo tempo, o pai e a mãe não vai mais poder educar os seus filhos. Já estamos caminhando para isso. O Estado vai fazer o lugar da família e vai dizer ao pai e à mãe o que pode ou não fazer, o que pode ou não ensinar aos filhos. E é uma trama tão bem armada, Eu já disse algumas vezes aqui, mas as coisas nunca acontecem do nada. As coisas nunca acontecem assim do nada. Se nós pegarmos os últimos 50 anos, ver como a nossa sociedade foi se estruturando, as necessidades da nossa sociedade, cada vez mais, a sociedade foi impondo um ritmo de trabalho mais acelerado. A sociedade foi impondo uma situação em que
os pais trabalhem cada vez mais. Aí depois o pai e a mãe trabalhem cada vez mais. E os filhos cada vez mais vão ficando à mercê das instituições. Antigamente, bem antigamente, que o filho ia para a escola para ser alfabetizado e voltava para casa. Quer dizer, ele passava a maior parte do tempo em casa, com os pais, e um certo tempo na instituição sendo alfabetizado. Agora não. A mãe leva o filho 7 horas da manhã na creche e pega 6 horas da tarde. O filho passa pouquinhas horas com os pais, sendo educados, e o restante do tempo todinho na instituição. Entenderam? Aos poucos. Então, esse é o ataque contra a família. De repente a mãe fala alguma coisa, o filho não está nem aí. Antigamente, quando eu falo antigamente é porque eu já estou velho, né, gente? Mais paciência. Antigamente, a gente brigava na escola para defender o que a mãe disse. A verdade absoluta era o que a minha mãe falava. Chegava na escola, só alguém falava, não, mas a minha mãe falou que é diferente, e acabou. Hoje a criança chega em casa e diz, não, mas você está totalmente errada, lá na escola eu aprendi diferente. Entenderam? Vai mudando. Então, honrar pai e mãe é nós retomarmos a sacralidade da família. A sacralidade da família, a sacralidade da autoridade do pai e da mãe sobre os filhos. Pai e mãe tem que ter autoridade sobre os filhos. Não é autoritarismo, é autoridade. Gente, nós estamos num tempo doido. Uma criança de 3 anos de idade manda no pai e na mãe. Não pode. Não pode. Isso é uma violência contra a criança. Se nós pegarmos estudos sérios, os psicólogos dizem que quando você deixa uma criança de 3 anos de idade decidir o que ela quer para ela, você está causando uma violência psicológica com ela, porque ela não consegue ainda discernir o que é bom para ela. Ela escolhe o que ela come, ela escolhe o que ela veste, ela escolhe o que ela faz, ela escolhe a hora que dorme. Isso é uma violência contra a criança. Pai tem autoridade sobre os filhos. Autoridade. Isso é sacro, isso é santo, isso é dado por Deus. Quem manda em casa é papai e mamãe. Viu? Quem manda em casa é papai e mamãe. É o pai e a mãe. Eu fui muito abençoado nesse sentido. Eu me lembro até com alguma graça do meu pai e da minha mãe. Eu perdi o meu pai, era muito novo, eu tinha 12 anos, mas eu tenho lembranças do meu pai vivo, claro. E criança é danado, né? Ia pedir uma coisa pro pai, aí ele não deixava, ia pedir pra mãe, pra ver se né? Imagina, os dois conversavam. Chegava para pedir pra minha mãe, ela já perguntava, mãe, posso fazer tal coisa? O que seu pai falou? Ah, ele disse que não. Então é não, ué. E vice-versa. Chegava, pai, pode não sei o quê? Ele já balançava a cabeça. O que sua mãe falou? Ah, minha mãe... Pois o que ela falou está mantido. É pai e mãe juntos. Pai e mãe juntos. A autoridade da família. Queridos, a família é a primeira igreja. A gente fala isso, né? A igreja doméstica, a igreja doméstica, a igreja doméstica. Nessa pandemia nós experimentamos isso. E quando começou a pandemia, eu falava muito sobre isso. As celebrações familiares. Não tinha condições de participar das missas na igreja, né, missas presenciais. E aí nós percebemos, quem realmente entende que família é uma igreja doméstica e quem nunca mais pisou na igreja. Família é isso. Família é uma célula da igreja. E nessa célula tem a presença de Deus e tem a autoridade dada por Deus, para que a graça ali esteja. Para começar do começo, sendo bem redundante, para começar do começo, com o sacramento do matrimônio. Famílias hoje que começam de qualquer jeito. Aquela música do Padre Zezinho, né, que nenhuma família começa em qualquer de repente.
Nós precisamos voltar a cantar a música antiga, porque tem um sentido imenso, né? Que nenhuma família começa em qualquer de repente, porque as famílias hoje começam em qualquer de repente, né? Que de repente é esse? Encontrou, pronto, nasce um filho. Aí é uma família. O sacramento do matrimônio já santifica o lar. E depois, essa autoridade vai se desdobrando na criação dos filhos e na graça de Deus que recorre. Então, guardem bem isso, queridos. Honrar pai e mãe é um mandamento muito importante. É um mandamento que garante para nós que Deus quer, santifica e assiste as famílias. Eu separei um pedacinho aqui do Catecismo da Igreja Católica para nós lermos, porque hoje as pessoas dizem assim: não, isso é opinião da igreja. A igreja não tem que ficar falando para a sociedade como ela deve viver. A igreja não tem que ficar falando para as pessoas como ela deve viver. Primeiro que, claro, nós falamos para quem é católico. Ponto, né? Os mandamentos da lei de Deus são para quem é católico. Quem não é católico, paciência, que se converta. Mas olha o que o Catecismo da Igreja diz sobre o papel da igreja no mundo. E aqui entra a família. Está no número 2246, 2246. Faz parte da missão da igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando o exigem os direitos fundamentais da pessoa ou da salvação das almas, empregando todos os recursos, e somente estes, que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade dos tempos e das situações. Compete à igreja, sim, dizer à sociedade como deve viver. É munus da igreja de ensinar e de levar o Evangelho a todos. Que nós, então, com as nossas famílias, testemunhemos ao mundo aquilo que Deus quer de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.